Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais um devocional precioso para a sua vida. Que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. E o nosso tema é um tema poderoso que tenho certeza que vai te ajudar a entender e a compreender sobre a importância da confissão dos pecados. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos uma igreja que trabalha com libertação de alto nível e também a restauração da personalidade, ou seja, área da mente, emoções e sentimentos. Então você precisa entender sobre a importância da confissão dos pecados. Este é o nosso tema. E para ministrarmos sobre o assunto, vamos ler um texto em Atos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que diz: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Que texto precioso, não é verdade? Esse texto de Atos, capítulo de número 5. Também nesse texto fala sobre milagres e maravilhas e sobre os apóstolos são perseguidos. Então é um texto bastante abrangente. E com esse texto eu gostaria de falar contigo sobre o tema a importância da confissão dos pecados. Queridos, vamos entender um pouco o caso de Ananias e Safira, a gravidade da mentira dos dois. Em Atos 5, encontramos a história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e mentiram ao reter parte do dinheiro, afirmando que haviam entregue tudo aos apóstolos. A mentira foi julgada diretamente por Deus e ambos morreram. Meus amados, não era obrigatório entregar o dinheiro da venda. O problema foi a mentira, que demonstrou desrespeito ao Espírito Santo. Este evento trouxe temor à igreja, reforçando a santidade de Deus e a seriedade de sua presença. Então nós precisamos, queridos, estar bastante vigilante em relação à mentira, porque ela tem uma gravidade, ela pode trazer problemas seríssimos para a nossa vida. Sinais, maravilhas e crescimento da igreja.
Aqui, queridos, mostra o crescimento da igreja primitiva, impulsionado por sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Pessoas levavam doentes para que a sombra de Pedro os tocasse, acreditando na cura pela fé. Eu tenho aqui um ponto importante para trazer para vocês sobre os sinais, maravilhas e sobre o crescimento da igreja. Não era a sombra que curava, mas a glória de Deus e a unção do Espírito Santo manifestadas através de Pedro. Essa fé, amados, também gerava libertação de espíritos impuros. E com isso a igreja passou a crescer quando houve sinais, maravilhas e quando ali espalharam o que estava acontecendo. Então aqui o crescimento da igreja primitiva foi impulsionado por esses sinais e pelas maravilhas realizadas pelos apóstolos. É o que nós precisamos estar buscando hoje, ok? Perseguição, uma realidade do evangelho. Queridos, houve uma perseguição. Essa perseguição, ela foi uma perseguição que trouxe ainda mais fortalecimento para a igreja. Os apóstolos, eles são perseguidos. A igreja primitiva enfrentou intensa perseguição. Os apóstolos foram presos, mas um anjo os libertou, instruindo-os a continuar pregando no templo. Qual a reflexão que eu tiro? A perseguição não é pessoal, mas contra a mensagem da cruz. Toda perseguição que você está vivendo ou que você poderá viver, ela não é pessoal, mas é contra a mensagem da cruz. Quem carrega essa mensagem deve entender que será alvo de ataques, mas deve confiar que Cristo sustenta essa responsabilidade. Ou seja, nós estamos na cobertura, na proteção do próprio Cristo. Então, não desfaleça. A ordem é marchar, a ordem é fazer a vontade do Pai. Gamaliel. Queridos, Gamaliel, ele aqui usou de sabedoria em meio à oposição que a igreja sofria naquele período. Quando os líderes religiosos queriam matar os apóstolos, Gamaliel, um fariseu respeitado, aconselhou cautela. Ele lembrou de movimentos anteriores que fracassaram e ele advertiu o seguinte: se for obra humana, perecerá, mas se for de Deus, vocês não poderão detê-la e podem acabar lutando contra Deus. Então, amados, este conselho poupou os apóstolos de serem mortos, mas não de serem açoitados. Então, em muitos casos, seremos poupados da morte, mas não da perseguição. Por que isso tudo acontece? Porque nós temos um inimigo ferrenho. Satanás odeia a igreja e odeia as verdades da palavra. Alegria no sofrimento pelo nome de Jesus. Queridos, os apóstolos saíram da reunião do conselho alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante. Houve uma alegria no sofrimento pelo nome de Jesus. Eles continuaram a ensinar e também a pregar de casa em casa e no templo com muita ousadia, porque para eles naquele período era motivo de ser digno, de honra, sofrer por Cristo. Enquanto muitos desanimam com perseguições e calúnias, os apóstolos, naquele período, se alegravam em participar do sofrimento, das aflições de Cristo. Então é uma honra participar do sofrimento pelo nome de Jesus. A mensagem central do Evangelho. Queridos,
O Espírito Santo, ele tem uma mensagem central. Então, o Espírito Santo derramado no Pentecostes empoderou os discípulos para proclamar as boas novas. Primeiro, Jesus, o Messias prometido, veio, morreu e ressuscitou. E segundo, a mensagem de arrependimento abre os olhos espirituais e concede o Espírito Santo e a salvação. Então, a mensagem que devemos ministrar, que devemos estar centralizados, é que Jesus, o Messias, ele veio, morreu e ele ressuscitou. E depois precisamos estar ministrando o arrependimento, porque o arrependimento abre os olhos espirituais e concede o Espírito Santo e a salvação para todo aquele que crê e recebe essa mensagem preciosa. Qual a aplicação para a nossa vida desse texto de Atos, capítulo de número 5? Primeiro, temor a Deus, tá? Como no caso de Ananias e Safira, Deus exige sinceridade e reverência por parte do seu povo. Segundo, crescimento pela fé. Os sinais e maravilhas continuam disponíveis para aqueles que buscam e creem, ok? Então, crescimento pela fé. Então, o crescimento ele vai acontecer através dos sinais e maravilhas. E este é o caminho correto. Devemos estar buscando a face do nosso Deus. Terceiro, resiliência na perseguição. A oposição é parte do chamado cristão e deve ser encarada com coragem e muita confiança em Jesus Cristo. Por isso precisamos ser resilientes em todo tipo de perseguição. Não abaixar a cabeça, não entristecer-se e crer que o Senhor está conosco. Quarto, obediência acima de tudo. Como Pedro afirmou, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, esta deve ser o nosso comportamento, Deve ser a nossa postura. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então, confie no Senhor e vamos avançar. Amados, agora entrando aqui sobre a importância da confissão dos pecados. O texto de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, é um texto muito interessante. Esse texto nos mostra a importância da confissão dos pecados. Olha o que diz esse texto. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, o primeiro passo, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros. Texto precioso, já que no livro de Romanos capítulo de número 10, versículos 9 e versículos de número 10. Olha o que diz esse texto tão poderoso. Se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então, a boca é um local de confissão. Também a epístola de 1 a João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha o que diz esse texto. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, queridos, a confissão dos pecados é um tema central na vida cristã e um passo essencial para a restauração espiritual, para o arrependimento e crescimento. Entender os tipos de pecado e suas implicações ajuda-nos a compreender a necessidade de confessar e se alinhar com Deus. Agora, o que é confissão? Confissão é reconhecer os próprios pecados,
e declará-los, seja Deus ou alguém capacitado espiritualmente, ou por escrita. É um ato que leva ao perdão, à purificação e ao aquebrantamento, promovendo uma reconciliação com Deus. Pecado. O que seria pecado? Pecado é errar o alvo. É o erro cometido involuntariamente, como pensamentos ou atitudes contrárias à vontade de Deus. No hebraico, amados, significa errar o alvo. Exemplo, falar mal de alguém, julgar, olhar com cobiça e etc. E transgressão. O que seria transgressão? Transgressão é o pecado consciente. É quando a pessoa peca intencionalmente, sabendo que é errado. Por exemplo, mentir ou adulterar, sabendo que isso é errado. Iniquidade. Iniquidade é a distorção interior. É um estado de rebeldia profunda, em que a pessoa normaliza ou defende seus erros, perdendo a noção do certo e do errado. No hebraico, significa algo torto, iniquidade. Exemplo, justificar ações pecaminosas, como usar maconha, porque Deus que criou a Eva, e muitas outras justificativas. Formas de confissão. Temos aqui algumas formas. Primeira forma de confissão, oração individual. Confessar diretamente a Deus, reconhecendo os pecados. Segundo, compartilhar com alguém confiável. Procurar uma pessoa cheia do Espírito Santo para desabafar e buscar aconselhamento. Também tem a forma de confissão escrita. Escrever os pecados como uma forma de expressar arrependimento diante de Deus. E depois você pode pegar esse papel e dar um fim nele, queimar, né? Você pode até mesmo colocar dentro de um envelope, entregar no altar, né, para que seja feita uma oração de quebra de pecados, iniquidades e transgressões na sua vida. Como sair então do pecado e da transgressão? Primeira coisa é reconhecimento do pecado. A pessoa só se arrepende ao entender o que é pecado, muitas vezes por meio de pregações, confrontos ou reflexões espirituais. Segundo, como sair do pecado e da transgressão? Confissão. Declarar os pecados é essencial para trazer perdão e restauração. E terceiro, como sair do pecado e da transgressão? Arrependimento, queridos. Após confessar, é necessário mudar de atitude e evitar voltar ao pecado, ou seja, a prática do pecado. E quarto, santificação. Alimentar o espírito por meio da oração, leitura bíblica e jejum ajuda a vencer as tentações. Por isso agora você tem que ter uma novidade de vida, você tem que viver em novidade de vida, ter novas práticas, novos comportamentos diante do reino de Deus. Amados, a igreja tem a responsabilidade de ensinar o que é pecado e confrontar o erro, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. O objetivo é salvar almas e promover avivamento, não agradar interesses financeiros ou até mesmo interesses sociais. Agora, como sair da iniquidade? Uma pessoa em estado de iniquidade precisa de confronto espiritual intenso, arrependimento genuíno e transformação pelo Espírito Santo. Esse processo pode ser longo, mas é possível por meio de pregações, orações e a ação direta de Deus. Então, queridos, precisamos entender que Deus, Ele pode restaurar qualquer pessoa. Há pessoas que são mais difíceis de evangelizar, principalmente aquelas que já conheceram a palavra de Deus, mas hoje vivem imersas no pecado. Essas pessoas estão em cativeiros espirituais, com demônios influenciando seus desejos carnais e também os desejos da alma. Algumas até apostataram da fé, negando a existência de Jesus
e adotando ideias contrárias à verdade de Deus. Meus amados, para que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, ela precisa ser confrontada sobre o pecado. O arrependimento genuíno e a confissão dos pecados abrem espaço para o Espírito Santo agir na vida daquela pessoa. Imagine que cada pessoa tem 2 compartimentos. O compartimento da alma, que é o primeiro, contém os pecados e desejos carnais, como fornicação, soberba e vícios. E segundo, compartimento do Espírito, o fôlego da vida, onde o Espírito Santo habita após a conversão. Quando uma pessoa, amados, confessa seus pecados, ela esvazia o compartimento da alma, permitindo assim que o Espírito Santo gere arrependimento, quebrantamento e fome espiritual. Então é importante entendermos isso. Essa confissão deve ser específica e sincera, declarando o abandono do pecado. Uma vez que o pecado ele é confessado, o Espírito Santo começa a gerar fome e sede espiritual. Essa transformação se manifesta no desejo de buscar a Deus, como, por exemplo, assistir pregações em vez de entretenimento humano e, segundo, dedicar tempo à leitura da Bíblia e à oração. E terceiro, participar de conferências e louvores. Então, quando a pessoa ela passa por uma verdadeira transformação, o desejo de buscar a Deus, ele se manifesta de forma diferente. Ou seja, você tem novos hábitos, novos comportamentos, novas atitudes. Você tem agora um modelo de vida diferente dentro do reino de Deus, tá? Você passa a assistir pregações, ao invés de estar preocupado com entretenimento mundano, como redes sociais, como filmes, novelas, músicas mundanas, ok? Porque você vai agora dedicar tempo à leitura da Bíblia e também à oração. Você vai buscar, a presença do Altíssimo em oração e você vai participar de conferências de louvores. Ou seja, tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, tudo que é bom, do reino de Deus vai atrair você. Então, quando a alma é esvaziada do pecado, ela passa a ser preenchida com a presença de Deus. Isso cria uma fome contínua por mais do Senhor. Você fica, você abre o apetite por querer sempre mais do Senhor, resultando em uma vida de consagração e adoração. Evangelizar não é apenas levar uma pessoa a aceitar Jesus. Evangelizar também é ensiná-la a alimentar o Espírito diariamente. Isso inclui 3 coisas. Vamos lá. Primeiro, ler a palavra de Deus. Segundo, ouvir louvores e pregações. Terceiro, participar de cultos e momentos de comunhão com Deus. Então é importante você entender sobre este negócio. Sem essa alimentação, o risco de voltar ao pecado é muito alto. A Bíblia alerta que quando um demônio é expulso, ele pode retornar com mais 7, caso não encontre o coração preenchido pelo Espírito Santo. Está aqui a importância que depois de confessar pecados, passar por uma libertação de alto nível, você está sempre buscando a presença de Deus para estar preenchido pelo Espírito Santo. Então, para viver uma vida de avivamento, é necessário romper com as influências do pecado. Muitas vezes, isso requer isolamento das más companhias e total dependência do Espírito Santo. Durante esse processo, o diabo, o nosso adversário, tentará seduzir a pessoa de várias formas, mas é preciso resistir firmemente, ok? O jejum é uma prática poderosa que fortalece o espírito e diminui os desejos carnais. Aí eu te pergunto, você é uma pessoa que pratica o jejum? Porque ao jejuar, a fome espiritual aumenta e o desejo pelas coisas do mundo diminui.
Essa prática ajuda a manter a mente e o coração alinhados com Deus, permitindo uma entrega mais profunda à sua vontade. Por isso, Satanás se opõe e não permite que muitas pessoas jejuem, tenham vida de oração, tenham vida de adoração. Ele se opõe, amados. Ele vai sempre querer trazer entretenimento para tirar você dos padrões espirituais. Então, para experimentar o avivamento e viver uma vida de comunhão com Deus, é essencial, amados, você entender 4 posições importantes. Primeiro, arrepender-se e confessar os pecados. Segundo, alimentar o Espírito com a palavra, louvores e adoração. Terceiro, manter-se afastado de influências negativas. Se afaste, seja inteligente. E quarto, buscar uma vida de consagração e intimidade com o Espírito Santo. Amados, confessar os pecados é o primeiro passo para viver uma vida de avivamento e plenitude espiritual. Um coração cheio de pecado não pode receber a unção do Espírito Santo. Portanto, confesse, arrependa-se e busque a santificação contínua. Então, queridos, você precisa entender sobre a importância da confissão dos pecados e também você precisa entender sobre os compartimentos que existem em cada pessoa, que é o compartimento da alma e o compartimento do espírito, ok? Lá no compartimento da alma contém os pecados, os desejos carnais, como fornicação, soberba e vício. Então você precisa limpar esse compartimento, organizá-lo, colocar em equilíbrio, como também o compartimento do Espírito, que é o fôlego da vida, onde o Espírito Santo habita após a conversão. Então, queridos, não esqueça, para que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, ela precisa ser confrontada sobre o pecado. E o arrependimento genuíno e a confissão dos pecados abrem espaço para o Espírito Santo agir. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui no nosso próximo devocional e vamos estar aprofundando mais sobre esses temas tão importantes. Você já é inscrito no nosso canal? Não? Então aqui tem um botão abaixo, inscrever-se, se inscreva. Após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que nós postarmos algo interessante. E também, queridos, você não pode deixar de comentar esse devocional. Comente, faça seu comentário aqui abaixo, ok? Seu amém também é importante. Comente, esteja conosco e após comentar, não esqueça de dar o seu like, ele é importante para nós. Tem muita gente esquecendo de dar o like. Quando você dá o like, nós subimos o devocional. Quando você comenta também, nós subimos o devocional e alcançamos outras pessoas. Ok, meus queridos? Então, não esqueça. E nós também estamos nas redes sociais, ok? Nós estamos lá no Instagram. É só você colocar @Ministério Pleno. E também lá no TikTok. No TikTok você vai colocar ministériopleno.news, ok? Vai lá no TikTok agora. E estamos no Facebook. É só você colocar @Ministério Pleno. Queridos, mais uma vez eu peço, comente o devocional e dê o seu like, ele é importante para nós. Eu vou ficando aqui com muita saudade. Até o nosso próximo encontro. Um cheiro no coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.